Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora CaboNet. Hoje nós temos a visita da vereadora professora Mazé Favarão, que vai conversar aqui um pouquinho conosco sobre Comissão da Verdade, greve dos professores e outros assuntos importantes aí do nosso dia a dia. Muito bom dia, professora Mazé, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a vocês, muito obrigada pelo convite, aos telespectadores, é sempre um prazer muito grande, uma oportunidade única estar aqui com vocês. Obrigado pela participação. E aqui ao meu lado estamos também o diretor do Secor, o Arruda. Bom dia, Arruda, tudo bem? Bom dia, companheiro Jefferson, bom dia, companheira Mazé. É um prazer ter mais uma vez você aqui com a gente. Bom dia, comerciário, mais uma vez trazendo a informação precisa na hora exata. Pois é, nós já tivemos aqui a presença da professora Mazé, onde nós falamos aí um pouquinho do desfecho, né, dos trabalhos da Comissão da Verdade, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco, que colheu informação, depoimentos sobre o período da ditadura na nossa cidade, como foi que se deu esse período, quais foram os desdobramentos desse período. A Comissão da Verdade Municipal que apurou todos esses aspectos da ditadura no município. Agora, professora, a Comissão da Verdade surgiu de uma autoria, de uma proposição da sua autoria, né, professora? Isso. Desde que a Comissão Nacional da Verdade foi legalizada, né, foi constituída, que nós em Osasco discutíamos a importância de ter uma comissão municipal. Aí houve um período que não sabia se o município ou se nós nos juntávamos ao Estado, ainda a época do prefeito Emídio, até que finalmente nós, e tardiamente, devo admitir, nós aprovamos a comissão em Osasco. Seria vergonhoso para a nossa cidade, que teve um papel tão importante nas lutas sindicais de 68 e, consequentemente, na resistência ao estado de exceção, aos arbítrios do regime militar, não ter uma comissão da verdade, né, Jefferson? Agora, a professora já falou para a gente um pouquinho de como foi esse trabalho no programa anterior. Agora ele continua, né? Ele não parou. Não, a lei que constituiu a nossa Comissão da Verdade, ela previa a sua prorrogação para o mesmo período, que seriam mais 6 meses. Há pouco tempo, nos prazos legais, o vereador Jair Assaf, presidente da Câmara, prorrogou e nós continuamos em atividade. Às segundas-feiras a gente coleta as oitivas, faz as reuniões e nós temos, Jefferson, dois objetivos. O primeiro é desenvolver uma sequência de ações de natureza cultural para poder divulgar os trabalhos da comissão. Tá? Debates, filmes, músicas, que tudo isso foi muito importante à época. E o outro nós temos um livro, um livreto, um livro, um gibi, porque eu acho que nós temos que observar os dois públicos. O público mais jovem, que tem menos de 30 anos, né? E as crianças sobre isso. Nós estamos vivendo um período onde se fala de retorno da ditadura militar, é uma coisa absurda, tal. Então é importante que divulguemos e conscientizemos a população, não sei o que o Alencar, se ele concorda comigo, acho que sim, porque nós sabemos o que é perseguição, né? Divulguemos tudo isso. Pois é. Bom, antes de passar aqui a pergunta para o Arruda, lembrar o telespectador do WhatsApp, né? Você quer conversar conosco aqui ao vivo, mande uma mensagem para o WhatsApp da TV Osasco no 95893-5075. Mas eu ia perguntar justamente isso, Arruda, dá um frio na espinha, uma angústia ver as pessoas aparecendo na TV pedindo o retorno do regime militar, não dá não, Arruda? É meio complicado, é triste, falta de compreensão, as pessoas ir para a rua e ficar fazendo coisas que sem tá sendo empurrado por alguém, fazendo coisa que não deve e nem sabe o que é que estão fazendo, né? Dá uma tristeza muito grande mesmo, mas eu acho que isso aí vai se normalizar e não vai acontecer isso, se Deus quiser. É falta de conhecimento de história, mas
Eu acho que por parte de quem levanta as bandeiras, não, Jefferson. Não. Porque não. Quando as pessoas se identificam como os que estão convocando essas manifestações, nós vimos que é uma questão mesmo real. Eles creem nisso. Possivelmente porque tiveram vitórias, conquistas, benefícios, privilégios nesse período. A outra questão é quem enche esse copo. Quem enche esse copo? É legítimo sair às ruas? Sim, é legítimo. É legítimo reivindicar o fim da corrupção, como de fato a presidenta tem feito, como nunca antes no país? É legítimo. É legítimo pedir que os nossos impostos sejam aplicados, melhor aplicados, que haja o controle social disso? Tudo isso é legítimo. Estimulando, inclusive. Acho que a educação tem que estimular isso. O que não é legítimo é a empulhação que algumas direções fazem utilizando essa boa vontade, essa legitimidade de pessoas do bem. Acho que a gente não pode esquecer uma frase do Rui Barbosa, que é o seguinte, que a pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. Sim, né? é verdade. Acho que a juventude, uma parte da juventude que vai para as ruas pedir o retorno do regime militar, faz a maior noção do que significa uma ditadura, do regime de exceção. Do regime de exceção. E é importante a gente entender isso. O que é regime de exceção? A regra diz, todos os homens têm direito a conversar, homens e mulheres, a conversar, a trabalhar, a se reunir, a defender as suas ideias, a escrever as suas ideias. O regime de exceção é, nenhum homem tem direito a, nenhuma mulher tem direito a se reunir, trabalhar. Nós temos ainda hoje desaparecidos políticos, pessoas que foram presas sem um mandado, sem uma justificativa e que simplesmente desapareceram. Eu já tive a oportunidade de falar aqui, mas vale a pena assistir a um filme chamado Zuzu Angel, com a Patrícia Pilar, inclusive, que conta a história de um desses desaparecidos. Não tem uma dimensão, você tem razão. Não tem uma dimensão de que, àquela época, as pessoas invadiam as nossas casas sem nenhum direito e vasculhavam e prendiam e levavam e nós não sabíamos onde é que íamos parar. Isso é que é o regime de exceção. A regra seria todos temos direitos, tal, e aí não é exceção. Isso é muito importante, é muito legal ter lembrado isso, sim. Nós lutamos tanto pela democracia, né, Arruda, para garantir o direito ao voto universal, para garantir a participação popular, para garantir o direito de sindicalizar-se do trabalhador, se reunir no sindicato, né, e aí por um momento conturbado como esse, que envolve outras questões, a parcela da população coloca em risco tudo isso, né, Arruda? Na realidade, é muito triste, né? Que eu já te falei anteriormente, pessoas indo para a rua fazer o que não sabem e dizer o que não devem, né? É triste, realmente é triste, mas como eu posso falar, muita calma nessa hora, porque a gente vai reverter toda essa situação e jamais aqueles que realmente quer ver um governo cair, acho que já não vai acontecer, nunca vai acontecer isso aí. A gente tem que lutar, tem que ter esperança, né? A esperança é a última que morre. Morre, mas é a última, né? Agora, você participa aqui do programa TVC Record através do WhatsApp, pelo 95893-5075. Também é possível mandar mensagem através do site da TV Osasco, tvosasco.com.br. Tem ali o campo enviar mensagem, você coloca o seu e-mail e manda a sua mensagem que a gente conversa aqui, lê aqui ao vivo a sua mensagem. Agora, por falar em organização sindical, por falar em participação dos trabalhadores, nós estamos atravessando aí um momento conturbado, né, na vivência dos professores, né, Mazé? Os professores da rede pública estadual em greve por melhores salários. Como é que você está enxergando esse movimento? Você que é professora, né, por profissão, militante na causa, foi secretária de Educação em Osasco. Então, nós professores da rede estadual estamos em greve desde o dia 13 de março. Conseguimos apenas ser recebidos uma vez, que foi segunda-feira passada, pelo secretário de Educação, o professor Herman. E as razões de nossa greve
elas são para além da questão salarial, Jefferson, sabe, e Arruda, são além. Evidentemente que nós queremos melhorar os nossos salários, todos querem sempre. Mas veja, que tipo de aula pode ser dada com uma sala superlotada? Porque houve uma orientação de que não poderia haver salas com menos de 35 alunos. Então, se eu tenho uma turma de 30 alunos, eu não posso abrir a sala. Não podendo abrir a sala, esses 30 alunos serão colocados numa já existente. Há notícias, e isso não é folclore, isso não é invenção, de salas de aula com 60 alunos. Nossa. 60. Qual a qualidade de aula que um professor, por melhor que seja, e nós somos bons professores, somos comprometidos, nós vamos conseguir dar? Fora isso, continuamos com falta de funcionários nas escolas, as estruturas físicas das escolas são horrorosas, horrorosas. Acho que a escola mais nova aqui em Osasco deve ser ou a do Airosa 2 ou do Cipava 2, que tem mais de 10 anos, mais de 15 anos. As demais são estruturas muito antigas, tá? Imagina, Jefferson, nós estamos sendo obrigados a comprar água para trabalhar. O professor, não há água. Bom, mas não há para ninguém? Então, o Estado tem que providenciar o galão de água potável. Nós somos chamados a dar aula levando a nossa garrafinha d'água, um aluno levando a garrafinha d'água, os funcionários levando a garrafinha d'água. É inaceitável, né? E, principalmente, a regularização da categoria O. O que é a categoria O? Pois é, o que é a categoria O? Foi no governo do primeiro governo do Alckmin mesmo, o processo de desregulamentação da categoria, para não pagar direitos, para não pagar salários decentes, para não assegurar assistência médica, para não assegurar aposentadoria, foi inventada uma categoria chamada de categoria O, que não tem nenhum direito. E pior, a categoria O, que é aquela que substitui o professor, os professores não concursados, que acabam sendo contratados pela categoria O, têm que cumprir uma tal de duzentena. Os professores não podem assumir aulas por 200 dias. Depois de muito brigar, está sendo discutido e está sendo brigada pela, no mínimo, a quarentena. Agora, veja que maluquice, olha que maluquice os telespectadores aqui da TV Secor. Faltam professores nas escolas. Há professores querendo dar aula. No entanto, a duzentena impede que eles assumam a aula. Mas que absurdo isso. Como é isso? Você tem falta de profissional e o profissional existente não pode dar aula. Por que essa restrição? Por que foi criada? É um processo de precarização, né? É um processo de precarização da escola pública. Ao mesmo tempo, existem concursados que não foram convocados. Não foram convocados ainda. Eu tenho uma amiga, a Cíntia, a professora Cíntia Franco, de História, que prestou o concurso, passou no concurso, não foi chamada. Inscreveu-se para a substituição. Quando ela foi para a escolha, disseram, não, você não pode assumir porque você é concursada. Olha que coisa louca. Né? Eu costumo dizer que é paranoico isso aí, né? Professora, nós vamos continuar nesse assunto, mas eu vou precisar fazer aqui um breve intervalo. Você continua ligado à TV Secor e a gente já volta para discutir esse assunto. Estamos de volta com o programa TV Secor e agora para esse segundo bloco nós temos uma substituição aqui no nosso time. Está aqui conosco o nosso diretor Edson Bertoldo do Secor. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, professora Mazé? Satisfação recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada. Olá, comerciária. Vamos começar o segundo bloco agora. Pois é, eu interrompi a professora Mazé no primeiro bloco quando falava a respeito aí da categoria O e da precarização da profissão dos professores, né, da categoria dos professores pelo Estado. Agora, acho que é importante pontuar isso, mas é porque a população ainda tem um pouco de dificuldade em saber quando é prefeitura e quando é Estado. Então, as escolas municipais são as EMEIs e EMEFs, que são a Escola Municipal de Ensino Fundamental, a Escola Municipal de Educação Infantil.
elas são de responsabilidade da prefeitura. Em Osasco, nós temos quase 150 unidades, entre creche, EMEI e EMEF. As estaduais são as EEs, as escolas estaduais. Devemos ter hoje em Osasco umas 70 escolas estaduais, talvez um pouco menos, umas 50. E uma outra característica é, as municipais dão conta da educação, do ensino até o 5º ano, Então, são as escolas onde, graças ao nosso prefeito Jorge Lapas e também ao Emídio, que o antecedeu, e eu fui secretária, recebem os uniformes, recebem a merenda, recebem o material didático. Depois do 6º ano em diante, vão para as escolas estaduais. Então, essa diferença não é menor. Não tem nada a ver com prefeitura. Nada a ver com prefeitura, nada. Posso aproveitar, inclusive, e dar um esclarecimento importante aos comerciários que têm filhos nas escolas públicas. Havia um convênio entre a Prefeitura de Osasco e o Governo do Estado, no qual o município oferecia a merenda para o Estado. Aquela merenda, que aliás não é nem merenda, é refeição, né? O arroz, o feijão, a carne e os legumes. Era um convênio e o município de Osasco sempre pôs mais recurso do que recebeu do Governo do Estado. Tá? Recebia perto de 8 milhões do Governo do Estado para o ano, mas o município punha mais 7 milhões. Então, desde o ano passado, o prefeito Lapas tem dizendo, olha, nós temos que nos preocupar mais com a nossa cidade, com a nossa rede. O Estado também tem recurso, porque ele também é obrigado aos 25%, e tem negociado desde outubro, novembro do ano passado, que a partir de 31 de março, agora, ele não oferecerá, nós, o município, não ofereceremos mais a refeição escolar. Segundo informações... Para as escolas do Estado. Para as escolas do Estado, isto. As nossas é obrigação. Sim. Tá? Do Estado também é obrigação, mas não do município. O município seria parceiro. Os prefeitos, em geral, reclamam dessa relação de ter que oferecer a merenda, completar a merenda. Né? Quando seria, na verdade, uma obrigação do Estado de São Paulo. Que tem verba específica para isso também, tem recurso específico para isso também. É que é fácil, né? Alguém pagar minha conta é gostoso, é bom. Então, olha, se vocês têm filhos, se os comerciários que nos assistem, mesmo os demais trabalhadores, se têm filhos nas escolas estaduais e a alimentação escolar começar a decair, a faltar, a atrasar, não é culpa do prefeito Lapas e nem da gente do governo, não. Tá? É culpa do governo do Estado que decidiu que não aceitaria as condições do município e também não deu conta da tarefa. Puxa vida, agora, para o trabalhador que coloca o seu filho na escola esperando um futuro melhor, né, Edson, é uma condição desesperadora, né? Por isso que tem que ficar bem claras as informações aqui para o comerciário e demais telespectadores de quem é a responsabilidade, né? A gente está vendo aqui um exemplo da professora Mazé, né, da questão da merenda, é uma coisa básica para um aluno, a aluna que está indo para a escola. Infelizmente, o governo do Estado está correndo da sua responsabilidade e jogando a conta nos municípios. Bom, o município tem que arcar também com outras coisas, com a saúde, né, com o transporte, e não pode tirar essa verba que já está reservada para outras pastas para colocar na saúde, para colocar na educação, na questão da refeição do aluno. Coisa que já está previsto no orçamento do governo do Estado. Então, o governo do Estado pegou essa grana, não sei onde vai aplicar, e deixou os alunos na mão. Você, comerciário e comerciária, que está aí e concordou com esse modelo político que está aí há 20 anos no Estado de São Paulo, mais uma continha para você pagar e você vê quanto é importante nas eleições votar no caminho certo, votar nas pessoas corretas. Agora, voltando a falar um pouco sobre a precarização da profissão de professor. Então, a categoria está numa greve aí, num impasse, né? Qual é o próximo passo, professora? Bem, nós estamos com um acampamento na Praça da República, já faz mais de 10 dias. Tá? Estamos pedindo que as pessoas nos visitem no acampamento. Há professores que pernoitam lá, fazem revezamento. Eu tenho ido todos os dias, mas realmente não pernoitei lá nenhuma noite.
Mas principalmente que os pais dos alunos, os demais trabalhadores que nos apoiam, os próprios alunos demonstrem o seu apoio à greve. Tá? Como que isso acontece? Por exemplo, não é verdade que o professor que não aderiu à greve esteja conseguindo dar aula como deve ser dada. Não é verdade. Então, nós estamos pedindo para os pais que compreendam esse momento e não encaminhem os seus filhos para as escolas. Nós estamos convidando os pais a nos apoiarem nesse sentido. Não encaminhem, que participem das nossas atividades. E ontem, ainda conversando com a nossa presidenta, a professora Maria Isabel Noronha, nós elaboramos lá uma ideia de um abaixo-assinado. Aliás, olha, se o Sindicato dos Comerciários quiser nos ajudar, nós vamos ficar imensamente gratas. Pode mandar para a gente. É um abaixo-assinado para que todos que assinem se dirijam ao governador dizendo: governador, abra negociações, converse sobre a pauta de reivindicações, construa essa alternativa. Nós vamos mandar lá para vocês. Pode mandar que a gente vai passar para os comerciários. Porque nós vamos precisar. E na quinta-feira nós temos uma ida ao Palácio. Então, nós vamos precisar de muita ajuda, porque nem sempre ir ao Palácio nós vamos... Aliás, nós nunca somos bem-vindos quando nós vamos ao Palácio. Agora, a gente percebe uma diferença clara de tratamento, por exemplo, da grande mídia, né, no que foi a greve dos garis, que atingiu os municípios todos, que não tinha menos importância, claro, não fazendo diferença na importância, né? Mas e a cobertura em relação à greve dos professores? Parece que não existe greve dos professores, ou muito pouco, demorou muito para aparecer no primeiro grande telejornal, por exemplo. Sim. Aí é um problema endêmico, né? Quer dizer, tudo aquilo que está relacionado ao governo do Estado, a imprensa paulista tem muita... É isso mesmo. Passa a régua. Passa a régua. A imprensa paulista não divulga. É uma coisa extraordinária. Veja a água. Veja a água. Tá? Eu, todos os domingos, a partir das 5 da tarde, eu não tenho água na minha casa. Isso não é racionamento? Segundo o governo do Estado, não. Segundo o governo do Estado, não. É um outro nome para as coisas aí. Mas aí nós conversamos depois, né? Acho que não tem muito problema com isso. Mas a grande mídia... demorou muito. Sabe quando é que a grande mídia, e a partir da posição do governador, reconheceu a greve? Quando os pais começaram a parar de mandar os filhos na escola. Aí o governador entrou com uma liminar, dizendo que nós, sindicato, não podíamos pedir isso, tá? Porque a educação é um direito e você não pode impedir esse direito. Nós não estamos impedindo ninguém de entrar, nós estamos pedindo para nos apoiarem. Aí a grande mídia começou. E mais uma questão, a grande mídia ataca, inclusive pessoalmente, os nossos dirigentes. O Ricardo Azevedo, escreveu um texto horroroso, dizendo que a nossa presidenta, que foi eleita democraticamente, não poderia reivindicar-se como tal, porque em 2000, ela saiu candidata em, se não me engano, Águas de São Pedro, e de um colégio eleitoral de 2.000 eleitores, ela obteve 100 votos e não foi eleita. Bom, 2.000... Isso, por acaso, deslegitima... E veja, ela teve 5% do eleitorado. Qualquer candidato quer ter 5% do eleitorado. Mas havia a questão da coeficiente eleitoral e tal. E não deslegitima. Já visto que o presidente Lula foi candidato 4 vezes antes de ser eleito, né? Então, tudo isso a mídia sabe. A mídia é muito inteligente. Aliás, você sabe disso. A mídia é muito inteligente, muito. E ela sabe exatamente quando é que ela não pode mais puxar o breque de mão daquilo que interessa aos trabalhadores. Agora, mudando um pouco o foco para a educação no país, né? Nessa semana toma posse o novo ministro da Educação, Renato Giannini. Como é que a professora Mazé enxerga aí a nomeação dele para ministro da Educação? Então, eu confesso que, mesmo considerando a composição de governo da presidenta Dilma, eu confesso que me desagradou um pouco quando o Cid Gomes foi
foi indicado, né? O Cid Gomes foi indicado em função de um projeto que ele desenvolveu lá numa cidade, quando era governador do Ceará, na cidade de Sobral, que elevou significativamente seu índice de IDEB, mas que não era um ensino, não uma educação. E não é menor a diferença entre isso, era um ensino. Eu, como defendo a educação, e dentro da educação o ensino, e não apenas o ensino, me incomodei um pouquinho. Evidentemente que a forma como o Cid Gomes saiu, uma forma bastante ruim, né? Eu acho que ele saiu numa posição muito, muito ruim. E eu gosto da ideia do Renato, que o Renato é um educador, o Renato é um filósofo, uma pessoa preocupada com as questões da ética na vida, na educação, uma formação uspiana, que é a mesma que eu tenho, inclusive, que é bastante humanista, bastante democrática. Eu estou muito esperançosa. Tomara que tenhamos, né, Edson, tenhamos bons resultados disso. E tomara também que o Cid Gomes, que tem uma contribuição, eu não tenho dúvidas que tem, né, um administrador bastante competente, mas que, na minha opinião, não na educação, que ele também consiga dar contribuição para o nosso país. Agora, a gente está chegando aqui para o finalzinho do nosso programa. Eu queria que você falasse rapidamente da participação lá no Congresso da Contrax, né? Que aconteceu na semana que passou. Bom, vamos ser bem breve, que o nosso presidente reeleito, Alci Matos, vai fazer um programa aqui, em breve, aqui na TV Secor. Destacamos toda a nossa direção para a cidade de Guarapari, ficamos lá por uma semana, mais 15 trabalhadores da nossa base, e nós conseguimos manter as 2 cadeiras nossas lá do sindicato dentro da confederação, aqui para a cidade de Osasco e para a nossa base, que vai ser muito importante para os próximos encaminhamentos da questão dos trabalhadores e trabalhadoras da região a nível Brasil. Então, quando o Alci Matos estiver por aqui, vai ter maiores detalhes do Congresso. E obrigado a você que saiu da sua casa, aí, os delegados convidados, e ficaram uma semana conosco lá nos plenários, nas batalhas, na ideologia. Muito obrigado e até a próxima, vocês aí da TV Secor. Isso aí. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a presença da professora Mazé, ao Arruda, que esteve aqui conosco no primeiro bloco, que é o Edson, nosso diretor. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Visite também a página do Secor no Facebook, facebook.com/secorcut. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!